Meu nome é Helena. Pelo menos era assim que eu me reconhecia até poucos meses atrás. Helena Martins dos Santos, 32 anos, professora de literatura, casada com Rodrigo dos Santos há 6 anos, moradora de um apartamento de 2 quartos na Zona Sul, amante de chás de camomila nas tardes de domingo e sonhadora incurável que ainda acreditava no amor verdadeiro. Essa era eu, ou pelo menos, era quem eu pensava ser. É estranho como a vida muda em questão de instantes. Como podemos acordar sendo uma pessoa e, antes mesmo do sol se pôr, nos transformarmos em outra completamente diferente? O mais assustador de tudo isso é que muitas vezes nem percebemos essa metamorfose dolorosa até estarmos completamente imersos nela. Rodrigo e eu nos conhecemos na faculdade. Ele cursava direito, eu letras. Nos esbarramos na Biblioteca Central numa tarde de maio quando ambos procurávamos o mesmo livro de filosofia. Ele sorriu para mim, com aqueles olhos castanhos que pareciam guardar todos os segredos do universo. Pensei comigo mesma que nunca havia visto sorriso tão bonito. Trocamos números, saímos para tomar um café, depois um jantar, depois outro. E quando nos demos conta, já estávamos apaixonados. O pedido de casamento veio depois de 2 anos de namoro. Nada extravagante, apenas nós dois na varanda do apartamento dele, sob o céu estrelado, uma taça de vinho e um anel simples que, segundo ele, era tudo o que podia comprar naquele momento. Mas um dia vou te dar o mundo inteiro, prometeu. E eu acreditei. Como não acreditaria? O amor tem esse poder, o de nos cegar com promessas bonitas. Clara, minha sogra, nunca escondeu que não me aprovava. Desde o primeiro jantar em família, percebi os olhares de desprezo, as comparações veladas, as indiretas que ela lançava como quem não quer nada. Para ela, eu nunca seria suficiente para seu precioso filho. Rodrigo sempre sonhou em se casar com alguém da área dele, uma advogada brilhante. Vocês têm tão pouco em comum, ela dizia enquanto colocava mais batatas no prato do filho. Mas o amor é assim mesmo. Às vezes nos faz escolher caminhos estranhos. Engoli seco e aprendi a sorrir diante das provocações. Por Rodrigo, eu suportaria qualquer coisa, inclusive sua mãe. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos, dentro do possível. Construímos nossa rotina, fizemos planos, viajamos quando as finanças permitiam. Rodrigo conseguiu um emprego em um escritório de advocacia promissor. Eu dava aulas em 2 escolas para complementar nossa renda. No terceiro ano, decidimos que estava na hora de aumentar a família. Queríamos um filho, talvez 2. Um menino e uma menina, como nos contos de fadas. Demorou quase um ano até que o teste finalmente deu positivo. Quando vi aquelas 2 linhas rosadas, chorei tanto que Rodrigo pensou que havia algo errado. São lágrimas de felicidade, expliquei entre soluços, entregando o teste para ele. Ele me abraçou forte, girou comigo pela cozinha e prometeu que seria o melhor pai do mundo. Mais uma promessa que acreditei de olhos fechados. As 12 semanas seguintes foram as mais felizes da minha vida. Comprei livros de maternidade, pesquisei nomes, imaginei como seria o rostinho do nosso bebê. Já o amava com todas as minhas forças, mesmo sem conhecê-lo ainda. Comecei a tricotar um sapatinho amarelo. Não sabíamos o sexo, mas amarelo combina com tudo, não é mesmo? Foi numa terça-feira comum que tudo desmoronou. Acordei com uma cólica surda e um pressentimento estranho. No banheiro, deparei-me com aquilo que toda mulher grávida teme. Sangue. Muito sangue. Rodrigo me levou ao hospital às pressas, mas já era tarde demais. Sinto muito, senhora Santos. Infelizmente, perdemos o bebê, disse o médico com aquele tom ensaiado de quem já deu essa notícia centenas de vezes. Perdi uma parte de mim naquele dia. Uma parte que jamais recuperaria. Rodrigo pareceu sofrer também, à sua maneira. Ficou calado, distante. Quando tentei me aproximar, buscando conforto em seus braços, ele se afastou. Preciso de tempo, justificou. E eu respeitei seu luto, mesmo sentindo que precisava desesperadamente do seu apoio.
As semanas seguintes foram um borrão de dor e silêncio. Voltei ao trabalho por insistência da diretora da escola, que acreditava que a rotina me ajudaria a superar o trauma. Rodrigo mergulhou no trabalho como nunca antes, chegando cada vez mais tarde em casa, muitas vezes com cheiro de bebida. Quando questionava, ele dizia que eram jantares de negócios, reuniões importantes, casos complicados. Mais uma vez acreditei. Foi no início de junho, quase 2 meses depois do aborto, que recebi a mensagem de Clara. Um convite para um jantar em família no sábado seguinte. Será uma noite de reconciliação e gratidão, dizia a mensagem. Rodrigo tem novidades para compartilhar e quer você presente. Por favor, venha. Hora de deixarmos as diferenças de lado. Cid, aquela mensagem acendeu uma pequena chama de esperança dentro de mim. Talvez Rodrigo tivesse finalmente superado o luto. Talvez fosse o começo da nossa reconstrução como casal. Talvez, apenas talvez, pudéssemos tentar ter outro bebê. As possibilidades pareciam infinitas, e pela primeira vez em semanas, me permiti sorrir. O sábado chegou e passei horas me arrumando, tentando parecer bonita, apesar das olheiras profundas e da magreza que o sofrimento havia me causado. Escolhi um vestido azul simples, o favorito de Rodrigo, e passei um batom suave nos lábios ressecados. Olhei-me no espelho e não reconheci a mulher refletida nele. Onde estava a Helena de antes? A mulher confiante, sorridente, cheia de vida? No lugar dela, havia apenas uma casca vazia, uma sombra pálida do que fui um dia. Dirigi até a casa de Clara com o coração acelerado e as mãos suando. Não sabia exatamente o que esperar daquele jantar, mas algo dentro de mim, talvez intuição, talvez paranoia, me dizia que as coisas não seriam como o esperado. Estacionei em frente à casa de tijolos aparentes que conhecia tão bem. Notei imediatamente que o portão estava entreaberto e as luzes da sala apagadas. Não havia carros na garagem, nem mesmo o Astra vermelho de Clara que sempre ficava estacionado lá. Era estranho, considerando que já passava das 8 horas, horário combinado para o jantar. Por um breve momento pensei em ir embora, mas a curiosidade e a esperança falaram mais alto. Empurrei o portão e entrei. A porta da frente também estava destrancada, o que aumentou minha apreensão. Clara? Rodrigo? Zrenia chamei enquanto adentrava o corredor escuro. Ninguém respondeu. Cheguei à sala de jantar e o cenário me confundiu. A grande mesa de madeira, normalmente posta com esmero para receber visitas, tinha apenas uma única taça de cristal no centro. Ao lado dela, uma vela acesa e um notebook aberto. Nenhum outro sinal de que haveria um jantar ali. Por alguma razão que não saberia explicar, meu coração disparou. Havia algo profundamente errado naquela situação. Deveria ter dado meia volta naquele exato momento, mas não o fiz. Em vez disso, aproximei-me lentamente da mesa e olhei para a tela do notebook. Um vídeo estava pausado, pronto para ser reproduzido. O cursor piscava sobre o botão de play, como se me convidasse a clicar. Com os dedos trêmulos, apertei o botão. A imagem ganhou vida. Rodrigo apareceu na tela, impecável em seu terno cinza, aquele que eu havia dado de presente no seu último aniversário. Estava sentado em um restaurante elegante, com luzes baixas e decoração sofisticada ao fundo. Sorria como há muito não o via sorrir. Amplo, genuíno, feliz. Em sua mão direita, segurava uma taça de champanhe. E ao seu lado, tão próxima que seus ombros se tocavam, estava ela, Nina. Nina Cavalcante. Jovem advogada recém-contratada pelo mesmo escritório de Rodrigo. Eu a havia conhecido brevemente em uma confraternização de fim de ano, meses atrás. Lembrava vagamente do seu rosto angelical, da voz doce e dos comentários aparentemente inocentes sobre como Rodrigo era simplesmente brilhante e como ela tinha tanto a aprender com ele. Na época, não dei importância. Agora, observando-a rindo ao lado do meu marido, com um vestido vermelho que deixava pouco para essa imaginação
e os dedos delicados pousados sobre o braço dele, tudo fazia um terrível sentido. Rodrigo ergueu a taça em direção à câmera e falou em tom solene, como se estivesse fazendo um brinde importante. Ela não faz mais parte da nossa vida. Essa mulher nunca teve valor. Nina é quem merece tudo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar abandonou meus pulmões de uma só vez. Meus joelhos fraquejaram. Apoiei-me na mesa para não cair. Ainda bem que nos livramos de Helena, continuou Rodrigo, agora acariciando o rosto de Nina. Foi o melhor que fizemos. Nunca estive tão feliz. Nina sorriu, exibindo dentes perfeitamente alinhados, e respondeu algo que não consegui ouvir. Depois, os dois brindaram e se beijaram apaixonadamente na frente da câmera. O vídeo continuou, mostrando mais momentos do casal. Andando de mãos dadas na praia, rindo em um parque de diversões, compartilhando um sorvete. Cenas de uma felicidade que eu jamais havia experimentado com Rodrigo, pelo menos não nos últimos anos. Cenas que provavam que, enquanto eu chorava a perda do nosso filho, ele construía uma nova vida com outra mulher. Não sei quanto tempo fiquei ali parada, assistindo aquele filme de horror personalizado. Segundos? Minutos? Pareceu uma eternidade. Quando o vídeo finalmente acabou, permaneci imóvel, incapaz de processar completamente o que acabara de testemunhar. Foi o som de passos atrás de mim que me despertou daquele transe doloroso. Virei-me rapidamente, esperando encontrar Rodrigo, pronta para confrontá-lo, para gritar, para exigir explicações. Mas não era ele. Clara entrou na sala, vestida elegantemente em preto, como se estivesse vindo de um velório. Em sua mão direita, segurava um copo de vinho tinto. No rosto, uma expressão que misturava satisfação e desprezo. Gostou do vídeo? Zrenia perguntou com falsa doçura. Rodrigo mesmo pediu que eu o mostrasse a você. Foi, como ele disse mesmo? Ah, sim. Um presente de despedida. Engoli seco, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Não daria a ela o prazer de me ver chorar. Onde está Rodrigo? Zrenia perguntei com a voz mais firme que consegui reunir. Clara riu. Um som frio e cortante como vidro quebrado. Meu filho está começando sua nova vida, com alguém que realmente o merece. A raiva começou a substituir o choque inicial. Apanhei minha bolsa que havia deixado sobre a cadeira e me dirigi à porta. Não tenho nada para fazer aqui, disse simplesmente. Mas antes que pudesse tocar na maçaneta, ouvi o clique da fechadura. A porta foi trancada por fora. Virei-me lentamente para Clara, incrédula. O que você pensa que está fazendo? Ela se aproximou de mim com passos calculados, a cabeça levemente inclinada para o lado, os olhos fixos nos meus como um predador observando sua presa. Agora você vai entender o que é ser tratada como lixo, sussurrou com veneno na voz. Como você sempre foi. Clara, por favor, tentei argumentar, percebendo a gravidade da situação. Não quero confusão. Deixe-me ir embora e nunca mais terão notícias minhas. Foi a coisa errada a dizer. Algo mudou nos olhos dela, como se uma chama tivesse sido acesa. Ela avançou em minha direção tão rapidamente que não tive tempo de reagir. Arrancou minha bolsa das minhas mãos e a jogou longe. Com uma força que eu jamais imaginaria que possuísse, rasgou a manga do meu vestido e me empurrou contra a parede. Seu rosto estava tão próximo do meu que pude sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Seus dedos se cravaram em meus braços como garras. Meu filho só ficou contigo por pena. Sibilou em meu ouvido. Agora ele está com alguém de verdade. Tentei me desvencilhar, mas ela era surpreendentemente forte para uma mulher de sua idade. Ou talvez fosse eu quem estivesse fraca demais, física e emocionalmente, após tantas semanas de sofrimento. E sabe o que é o melhor? Zrenia continuou, cravando as unhas em minha pele até sentir que havia tirado sangue. Aquele bebê que você perdeu? Talvez tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido. Imagina só, uma criança tendo você como mãe?
um desastre. Aquelas palavras me atingiram como um raio. A menção ao meu bebê perdido despertou algo dentro de mim que não sabia existir. Uma fúria selvagem, primitiva. Com um movimento brusco, empurrei Clara para longe. Ela cambaleou para trás, surpresa com minha reação repentina, e derrubou o copo de vinho no tapete claro. Nunca mais fale do meu filho, rosnei entre dentes cerrados. Nunca mais. Clara recuperou o equilíbrio e sorriu, mas pude ver um lampejo de medo em seus olhos. Ela não esperava resistência. Guarde essa raiva para você, disse, ajeitando o cabelo perfeitamente penteado. Vai precisar dela para enfrentar o que vem pela frente. Achou mesmo que Rodrigo ia passar a vida inteira ao lado de uma mulher medíocre como você? Alguém sem ambição, sem classe, sem nada a oferecer além de um útero que nem consegue segurar um bebê? Cada palavra era como uma adaga em meu coração já dilacerado. Mas eu não choraria. Não ali. Não na frente dela. Você tem 10 minutos, declarou Clara, dirigindo-se à porta. 10 minutos para ficar aqui sozinha e entender que perdeu. Depois disso, pode ir embora e nunca mais aparecer na nossa frente. Ela saiu, fechando a porta atrás de si. Ouvi a chave girar na fechadura novamente, trancando-me lá dentro. Quando finalmente me vi sozinha, permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero, eram lágrimas de pura raiva, a humilhação, de traição. Olhei em volta, procurando uma saída. As janelas da sala estavam fechadas com grades. Clara sempre fora paranoica com segurança. Corri para o banheiro, lembrando que havia uma pequena janela ali. Para meu alívio, estava aberta. Era estreita, mas eu conseguiria passar por ela. Do lado de fora, havia um pequeno telhado que dava para o quintal lateral. Sem pensar duas vezes, subi no vaso sanitário e me espremi pela abertura. O ar fresco da noite me recebeu como um velho amigo. Arrastei-me pelo telhado inclinado, cuidadosa para não escorregar, e consegui alcançar uma árvore próxima. Desci por ela com dificuldade, arranhando as pernas e os braços no processo, mas pouco me importava com a dor física naquele momento. Quando meus pés finalmente tocaram o chão, não olhei para trás. Corri pela rua escura, sem rumo definido, apenas querendo me afastar o máximo possível daquela casa, daquelas pessoas, daquela vida que agora sabia ser uma completa mentira. Naquela noite, não dormi. Como poderia? Minha mente estava em ebulição, repassando cada momento dos últimos meses, cada sinal que deveria ter percebido, cada mentira que engoli sem questionar. A imagem de Rodrigo brindando com Nina, celebrando o fim do nosso casamento, repetia-se em loop em minha cabeça como um filme de terror que não conseguia parar. Mas, mais do que a dor da traição, o que sentia era um ódio que jamais havia experimentado antes. Não era raiva passageira, daquelas que vêm e vão como ondas. Era um fogo incontrolável que crescia dentro de mim a cada minuto, consumindo tudo o que eu era, transformando-me em alguém que não reconhecia. Eu, que sempre fui a pacificadora, a que dava a outra face, a que ensinava aos alunos sobre perdão e compaixão, agora só conseguia pensar em vingança. Eu, que tanto orei, que nunca desejei mal a ninguém mesmo quando me fizeram sofrer, agora fantasiava com a destruição completa de Rodrigo, Clara e Nina. Queria vê-los sofrer como eu estava sofrendo. Queria que sentissem na pele o que é ser traído, humilhado, descartado como lixo. E foi nesse momento de transformação, encolhida no chão do meu quarto vazio, abraçando os joelhos contra o peito enquanto lágrimas silenciosas corriam pelo meu rosto, que tomei uma decisão. Não seria mais a vítima da história. Não aceitaria o papel de ex-mulher patética que todos esperavam que eu interpretasse. Seria a protagonista da minha própria vingança. Comecei a planejar meticulosamente cada passo. Eles não sabiam, mas a cada dia eu estava mais próxima, observando, estudando, preparando o momento perfeito para atacar. Não seria algo impulsivo, movido pela emoção do momento. Seria calculado,
frio, implacável. Como eles foram comigo? Primeiro, precisava de informações. Contratei um detetive particular, usando as economias que tinha guardado para uma eventual segunda tentativa de ter um filho. O homem, um ex-policial de meia-idade com olhos cansados e mãos calejadas, não fez perguntas quando expliquei o que queria. Apenas assentiu e disse que me traria tudo o que precisava saber sobre Rodrigo, Clara e Nina. E trouxe. Mais do que eu poderia imaginar. Descobri que Nina não era a pessoa que aparentava ser. Usava documentos falsos para conseguir benefícios do governo, tinha dívidas em diversos lugares e já havia sido processada por agressão a uma ex-colega de trabalho. Processo que foi misteriosamente arquivado após a interferência de um advogado poderoso do escritório onde trabalhava. Sobre Clara, a revelação foi ainda mais chocante. Minha sogra, que sempre se apresentou como uma viúva respeitável e religiosa, havia feito empréstimos e compras usando meu nome, enquanto eu ainda era casada com Rodrigo. Um golpe clássico. Ela tinha acesso aos meus documentos e aproveitou-se disso para adquirir bens e contrair dívidas que nunca pretendeu pagar. E Rodrigo? Meu amado marido, o homem por quem sacrifiquei tantos sonhos, revelou-se o pior de todos. Além do affair com Nina, que aparentemente começou muito antes do que eu imaginava. Possivelmente quando eu ainda estava grávida, ele estava envolvido em esquemas duvidosos no escritório de advocacia. Manipulação de provas, suborno de testemunhas, falsificação de documentos. Nada grave o suficiente para arruinar sua carreira imediatamente, mas o tipo de coisa que, se exposta da maneira correta, poderia destruí-lo lentamente, dolorosamente. Armada com essas informações, iniciei minha vingança. Nina foi a primeira. Comecei de forma sutil, enviando flores mortas ao seu local de trabalho. Não qualquer flor, mas lírios negros, significando morte e desgraça. Junto, cartões anônimos com mensagens como "Você sabe o que fez" e "Sabe que eu também sei". Ou "A mentira tem pernas curtas, Nina. As suas estão para ser quebradas". Ela começou a ficar paranoica. Fez boletins de ocorrência, contratou seguranças, chorava no escritório. Mas não havia nomes, não havia provas, não havia como saber quem estava por trás daqueles presentes perturbadores. Era como se sua própria consciência tivesse ganhado vida e estivesse atormentando-a. O golpe final veio quando, certa manhã, ao sair para trabalhar, Nina encontrou seu carro de luxo, presente de Rodrigo, descobri depois, completamente destruído, em chamas no estacionamento do prédio onde morava. Sobre o capô, um pequeno pacote contendo as cinzas de todas as flores mortas que havia recebido nas últimas semanas. E um bilhete. Esse foi o primeiro brinde. Os próximos, vocês verão de perto. Na mesma semana, uma denúncia anônima chegou à Receita Federal com provas detalhadas das fraudes que Nina vinha cometendo há anos. Ela foi investigada, expulsa do cargo no escritório de advocacia e indiciada por falsidade ideológica. Seu mundo desabou em questão de dias. Depois, foi a vez de Clara. Reuni todas as provas dos empréstimos e compras que ela havia feito usando meu nome e documentos. Com a ajuda de um advogado discreto, não do mesmo escritório de Rodrigo, obviamente, abri um processo por estelionato e uso indevido de dados pessoais. No dia da audiência, Clara apareceu confiante, elegante como sempre, certa de que sairia ilesa, como acontecera tantas vezes antes. Quando o juiz questionou se ela tinha algo a dizer em sua defesa, riu com desdém e respondeu: "Sua Excelência, essa mulher não tem como provar nada do que alega. É apenas uma tentativa patética de se vingar pelo fato de meu filho ter finalmente encontrado alguém à altura dele." Mas eu tinha provas. Muitas. Havia filmagens de câmeras de segurança mostrando Clara usando meus cartões de crédito, assinaturas falsificadas em contratos de empréstimo, testemunhas que confirmaram tê-la visto se passando por mim em diversas ocasiões.
O caso era sólido, irrefutável. Clara perdeu tudo. A casa de tijolos aparentes onde realizou seu cruel jantar comigo, os bens que acumulou ao longo de anos de golpes e o direito à pensão que recebia desde a morte do marido. Descobriu-se que ela omitiu informações ao INSS para continuar recebendo o benefício indevidamente. Dias depois, soube por conhecidos que Clara estava dormindo em um abrigo público, tendo sido despejada de sua casa. Decidi visitá-la, não por compaixão, mas para ver com meus próprios olhos o resultado do que eu havia feito. Quando me viu chegando, Clara, antes tão altiva e orgulhosa, ajoelhou-se aos meus pés. Seu rosto, antes impecavelmente maquiado, agora estava marcado pela exaustão e pelo desespero. As roupas elegantes haviam sido substituídas por peças doadas, velhas e desbotadas. Eu te imploro, não me deixa aqui! Component Placement gritou, agarrando-se às minhas pernas como uma criança assustada. Eu estou arrependida. Por favor, Helena, tenha piedade. Olhei para aquela mulher quebrada à minha frente e não senti nada. Nem satisfação, nem pena, nem raiva. Apenas um vazio imenso onde antes existia dor. Arrependimento é tarde demais quando a vítima aprende a se vingar. Respondi friamente, afastando-me dela como quem se afasta de um inseto repugnante. Lembra quando me chamou de cachorrinha naquela noite? De lixo? Pois bem, Clara. Quem está sendo tratada como lixo agora? E então veio Rodrigo. Ao descobrir o que havia acontecido com sua mãe e sua amante, ele entrou em desespero. Tentou me ligar inúmeras vezes, deixou mensagens implorando por perdão, jurou que ainda me amava e que tudo não passara de um erro estúpido. Ignorei cada tentativa de contato. Em seu desespero crescente, ele tomou uma decisão fatal: invadir meu apartamento para tentar falar comigo pessoalmente ou, como descobri depois, roubar documentos e itens de valor que pudessem incriminá-lo ainda mais. O que Rodrigo não sabia é que eu já havia instalado câmeras de segurança por todo o apartamento e contratado um segurança para ficar de olho em minha residência. Também não sabia que eu o estava esperando, sentada calmamente no sofá da sala quando ele arrombou a porta naquela noite de sexta-feira. A surpresa em seu rosto ao me ver ali, tão serena, quase me fez rir. Ele congelou na entrada, os olhos arregalados como um animal pego na armadilha. Helena! Balbuciou, recuperando-se do choque inicial. Eu. Eu só queria conversar. A porta estava trancada e. Cala a boca, Rodrigo! Interrompi sem elevar a voz. Você nunca foi bom em mentir. Ele mudou de tática imediatamente. As lágrimas vieram, abundantes e aparentemente sinceras. Aproximou-se lentamente, as mãos estendidas em súplica. Me perdoa, implorou entre soluços. Eu era um idiota. Não sabia o que estava fazendo. Você foi a única que me amou de verdade. Por favor, vamos recomeçar. Levantei-me do sofá e fiquei de frente para ele. Nossos olhos se encontraram, os dele molhados pelo choro, os meus secos como o deserto. Você não merece o perdão daquela que você chamou de nada, respondi calmamente. A compreensão do que estava prestes a acontecer finalmente atingiu Rodrigo. Ele olhou em volta, nervoso, procurando uma saída. Mas era tarde demais. A porta atrás dele se abriu novamente e um homem forte, usando o uniforme de policial, entrou no apartamento. Pode levar, disse ao policial sem tirar os olhos de Rodrigo. Ele tentou roubar o que não lhe pertence. Rodrigo foi preso em flagrante por invasão de domicílio e tentativa de furto. Mas isso foi apenas o começo. As investigações iniciadas a partir daquele incidente revelaram muito mais sobre suas atividades ilícitas no escritório de advocacia. Colegas, temendo serem implicados, começaram a denunciá-lo. Clientes prejudicados surgiram com novas acusações. O castelo de cartas que ele havia construído desmoronou completamente. Nina, como cúmplice em muitas das ações de Rodrigo, também acabou presa. Clara,
Já fragilizada pela ruína financeira, foi detida por falsificação de documentos e outros crimes que vieram à tona durante as investigações. E eu voltei para casa em silêncio. Sentei na varanda com uma xícara de chá de camomila, meu velho hábito das tardes de domingo, que havia abandonado durante aqueles meses turbulentos. Ao meu lado, repousava um pequeno cachorro que havia adotado de um abrigo dias antes. Um vira-lata caramelo com olhos gentis e uma lealdade que nenhum humano jamais havia me demonstrado. Chamei-o de dignidade, porque era isso que eu havia recuperado ao longo daquela jornada dolorosa. Não apenas me vinguei daqueles que me fizeram mal, mas redescobri quem eu era. Não mais a Helena ingênua e submissa que aceitava migalhas de afeto, mas uma mulher forte que não permitiria jamais ser pisoteada novamente. Uma antiga vizinha, daquelas que adoram fofocas alheias, me encontrou no mercado semanas depois. Com um sorriso irônico e olhar julgador, aproximou-se fingindo preocupação. Ouvi dizer que foi você que destruiu todos eles. Zrenia comentou em tom de provocação, esperando talvez uma negação veemente ou um ataque histérico. Em vez disso, apenas sorri serenamente e respondi: não foi destruição, foi limpeza. E segui meu caminho, com a cabeça erguida e o coração finalmente em paz. Não porque me vingara, mas porque aprendera a lição mais valiosa de todas. Ninguém jamais definirá meu valor novamente. Ninguém jamais me fará sentir pequena ou insignificante. Ninguém jamais me chamará de nada. Porque agora eu sei exatamente quem sou. E isso é tudo. Helena Martins, 32 anos, professora de literatura, divorciada, dona de um cachorro chamado Dignidade. Sobrevivente, guerreira, mulher. Mas essa história não termina aqui. Não poderia terminar tão facilmente depois de tudo o que aconteceu. A vida real não é como os livros, onde o ponto final marca o verdadeiro fim. Na vida real, as consequências de nossas ações continuam ecoando muito depois que pensamos ter virado a página. Passaram-se 6 meses desde aquela noite fatídica na casa de Clara. 6 meses desde que vi o vídeo que destruiu minhas últimas ilusões sobre meu casamento. 6 meses desde que decidi que não seria mais vítima. Durante esse tempo, reconstruí minha vida aos poucos. Voltei a dar aulas com mais vigor e paixão do que nunca. Meus alunos notaram a mudança. A professora tímida e melancólica havia sido substituída por uma mulher confiante que falava sobre literatura como quem fala sobre a própria vida. A senhora está diferente, comentou uma aluna adolescente após uma aula particularmente intensa sobre Emily Dickinson. Parece mais viva. Ela não poderia estar mais certa. Eu estava mais viva do que jamais estivera. A dor não havia desaparecido. Duvido que algum dia desaparecerá completamente, mas havia se transformado em algo diferente. Em força, talvez. Em sabedoria, certamente. Rodrigo continuava preso, aguardando julgamento por múltiplas acusações. Clara, após passar algumas semanas no abrigo, havia sido acolhida por uma prima distante em outra cidade. Nina cumpria prisão domiciliar e enfrentava um longo processo na justiça. Seus rostos, que antes me assombravam dia e noite, agora raramente apareciam em meus pensamentos. Estava seguindo em frente, lentamente, mas com determinação. Foi numa quinta-feira comum que recebi a visita inesperada. Estava corrigindo redações na mesa da cozinha, com dignidade dormindo pacificamente a meus pés, quando a campainha tocou. Não esperava ninguém. Desde os eventos com Rodrigo, tornei-me mais cautelosa com visitas surpresa. Olhei pelo olho mágico e quase não acreditei no que vi. Rodrigo estava parado do outro lado da porta, com olheiras profundas e um semblante abatido que eu jamais havia visto antes. Como era possível? Ele deveria estar preso. Helena, por favor, abra a porta. Pediu com voz fraca, como se tivesse adivinhado que eu o observava. Consegui liberdade condicional. Só quero conversar. 5 minutos. Meu primeiro instinto foi ignorá-lo. Fingir que não estava em casa
ou chamar a polícia imediatamente, mas algo dentro de mim, curiosidade talvez, ou simplesmente a necessidade de encerrar definitivamente aquele capítulo, me fez destrancar a porta. Mantive a corrente de segurança, permitindo apenas que víssemos parcialmente o rosto um do outro através da fresta. O que você quer, Rodrigo? Zrenia perguntei secamente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. O rosto magro, a barba por fazer, os cabelos desgrenhados. Nada restava do advogado elegante e confiante que um dia foi meu marido. Eu vim pedir perdão, disse simplesmente. Não para voltar, não para tentar justificar o que fiz. Só perdão. Soltei uma risada amarga. Perdão? Depois de tudo o que você fez? Depois do vídeo? Depois da sua mãe me trancar naquela casa como um animal? Depois de você tentar invadir meu apartamento? Você realmente acha que merece perdão? Rodrigo baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Não, respondeu com sinceridade surpreendente. Não mereço seu perdão. Nem estou pedindo por mim. Estou pedindo por você. Aquilo me pegou de surpresa. Por mim? Sim, continuou ele. Na prisão tenho feito terapia. O psicólogo me disse algo que não consigo tirar da cabeça. Perdoar não é absolver quem te magoou, é libertar a si mesmo do peso do ódio. Helena, você não precisa me perdoar para que eu me sinta melhor. Você precisa me perdoar para que possa seguir em frente completamente. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Parte de mim queria gritar, mandá-lo embora, dizer que jamais perdoaria o mal que ele me causou. Mas outra parte, uma parte mais sábia talvez, reconhecia a verdade no que ele dizia. Você destruiu minha vida. Falei finalmente, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Você e sua mãe e aquela mulher, vocês me trataram como se eu não fosse nada. Eu sei, concordou Rodrigo, também chorando agora. E não há um único dia em que não me arrependa profundamente. Se pudesse voltar no tempo. Mas não pode, interrompi. Ninguém pode. O que está feito, está feito. Ficamos em silêncio por alguns momentos, separados pela porta e por tudo o que havia acontecido entre nós. Nina está grávida, revelou Rodrigo subitamente. A notícia me atingiu como um tapa. Senti o ar abandonar meus pulmões novamente, como naquela noite na casa de Clara. A ferida que eu pensava estar cicatrizada abriu-se novamente, sangrando dor e ressentimento. Ela descobriu na prisão, continuou ele, aparentemente alheio ao impacto que suas palavras tinham sobre mim. 4 meses já. Vai ser um menino. 4 meses. Isso significava que Nina havia engravidado pouco depois de meu aborto. Enquanto eu chorava a perda do nosso filho, Rodrigo já havia plantado outro em sua amante. A crueldade daquela revelação era quase insuportável. Por que está me contando isso? Zrenia perguntei com a voz embargada. Porque você merece saber toda a verdade, respondeu, por mais dolorosa que seja. E porque quero que entenda que, apesar de tudo, eu realmente amei você um dia. Nosso filho. Eu também sofri quando o perdemos. Só não soube lidar com a dor. Em vez de ficar ao seu lado, fugi. Foi a pior decisão da minha vida. Respirei fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam me dominar. Rodrigo, vá embora. Pedi com firmeza. Não quero ouvir mais nada. Não hoje. Ele assentiu, respeitando meu pedido pela primeira vez desde que o conhecia. Só mais uma coisa, disse antes de se virar para partir. Eu realmente espero que você encontre a felicidade, Helena. Você merece. E então ele se foi, deixando-me sozinha com meus pensamentos e com uma dor que eu acreditava ter superado. Naquela noite, chorei como não chorava há meses. Chorei pelo filho que perdi, pelo casamento que nunca foi real, pela Helena ingênua que um dia acreditou em promessas vazias. Mas, principalmente, chorei pela criança que Nina carregava. Um inocente que nasceria em meio a tanto caos e rancor,
sem ter culpa alguma dos erros dos pais. Quando o sol nasceu, encontrou-me exausta, mas estranhamente aliviada, como se um peso invisível tivesse sido removido de meus ombros. Percebi, com clareza cristalina, que Rodrigo estava certo em uma coisa: eu precisava perdoar. Não por ele, mas por mim mesma. Perdoar não significava esquecer ou desculpar. Significava escolher não viver mais consumida pelo ódio e pelo desejo de vingança. Significava reconhecer que, apesar de tudo o que fizeram comigo, eu ainda estava aqui, inteira, forte, viva. Nas semanas seguintes, fiz mudanças significativas em minha vida. Pedi transferência para outra escola, em outro bairro. Vendi o apartamento que dividia com Rodrigo e comprei uma pequena casa com jardim, onde dignidade poderia correr livremente. Cortei o cabelo curto e pintei-o de vermelho, algo que sempre quis fazer, mas nunca tivera coragem. Também comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres que sofreram perdas gestacionais. Ali, entre pessoas que entendiam verdadeiramente minha dor, permiti-me finalmente fazer o luto pelo filho que nunca chegaria a conhecer. Chorei, gritei, compartilhei minhas experiências mais sombrias e, aos poucos, senti a ferida começar a cicatrizar de verdade. Em uma dessas reuniões, conheci Antônio, professor de história em uma universidade local. Ele havia perdido a esposa em um parto complicado 3 anos antes. A filha sobreviveu, uma menina linda chamada Luísa, agora com 3 anos de idade. Antônio frequentava o grupo para ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo tipo de perda que ele enfrentou. Nossa amizade cresceu naturalmente, sem pressa ou expectativas. Conversávamos por horas sobre livros, filmes, música, sobre o processo de cura, sobre como era possível encontrar beleza mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Às vezes, encontrávamos-nos no parque com Luísa e Dignidade, que adorava a menina e a seguia por toda parte como um guardião fiel. Não era romance, pelo menos não ainda. Éramos duas pessoas quebradas, tentando colar os próprios cacos antes de pensar em construir algo novo com outra pessoa. Mas era confortável, era real, era honesto. 1 ano após o fatídico jantar na casa de Clara, recebi um envelope pelo correio. Não tinha remetente, mas o carteiro disse que fora deixado pessoalmente na agência por uma mulher idosa. Abri-o com cuidado e encontrei dentro uma única folha de papel com uma mensagem manuscrita. Helena, sei que provavelmente jogará esta carta fora sem ler, e não a culparia por isso. Mesmo assim, preciso tentar. Perdi tudo: minha casa, minha dignidade, meu filho. Rodrigo está preso novamente após violar sua condicional. Nina teve o bebê no mês passado, um menino que nem pude conhecer ainda. Minha vida tornou-se um inferno e sei que mereço cada segundo deste sofrimento. Não estou pedindo que me perdoe. Não mereço seu perdão. Só quero que saiba que compreendi o mal que causei. Você não merecia nada daquilo. Você é, uma mulher extraordinária que meu filho teve a sorte de ter em sua vida e a infelicidade de não valorizar. Espero que tenha encontrado paz. Espero que seja feliz. Espero que um dia, quando pensar em mim, não sinta mais raiva, apenas indiferença. Com arrependimento sincero, Clara. Rele a carta várias vezes, procurando algum sinal de manipulação ou falsidade nas palavras dela. Não encontrei nenhum. Era, pelo que podia perceber, um pedido genuíno de perdão. Não para absolvê-la de suas ações, mas para que ambas pudéssemos seguir em frente. Não respondi à carta. Nem pretendia fazê-lo. Mas guardei-a em uma gaveta, junto com outras lembranças daquela fase turbulenta da minha vida. O teste de gravidez positivo, a ultrassonografia do bebê que perdi, a aliança de casamento que não usava mais. Eram cicatrizes, marcas de batalhas que enfrentei e sobrevivi. Não precisava exibi-las com orgulho, mas também não precisava escondê-las com vergonha. Elas faziam parte de mim agora,
tecendo o complexo tapete da minha história. 2 anos depois do divórcio, numa tarde de primavera, Antônio me pediu em casamento. Estávamos no jardim da minha casa. Nossa casa, como havia se tornado com o tempo. Observando Luísa brincar com dignidade entre as flores recém-desabrochadas. Não foi nada grandioso ou elaborado, apenas duas pessoas que aprenderam a amar de novo após a tempestade, decidindo construir um futuro juntos. Disse sim, é claro. Não porque precisava de alguém para me completar, já havia entendido que era completa por mim mesma, mas porque queria compartilhar minha vida com alguém que me via e me valorizava exatamente como eu era. Alguém que conhecia minhas sombras e ainda assim escolhia ficar ao meu lado. No dia do nosso casamento, simples e íntimo como queríamos, recebi um buquê de flores anônimo. Sabia de quem era mesmo sem precisar ler o cartão. Clara. Um pequeno gesto que dizia mais do que 1000 palavras poderiam dizer. O cartão trazia apenas uma frase: Felicidade é a melhor vingança. E pela primeira vez, percebi que ela estava certa. Felicidade é, de fato, a melhor vingança. Não porque faz os outros sofrerem ao nos ver bem, mas porque nos liberta completamente deles. Porque mostra que, apesar de tudo o que tentaram nos tirar, ainda somos capazes de construir algo bonito a partir das ruínas. Hoje, aos 36 anos, olho para trás e mal reconheço a mulher que fui. Aquela Helena ingênua e frágil, que depositava sua felicidade nas mãos dos outros, que aceitava migalhas de afeto e chamava isso de amor. Parece uma estranha para mim agora. A Helena de hoje sabe seu valor, conhece sua força, compreende que as cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas testemunhos de resiliência. A Helena de hoje não precisa de vingança para se sentir poderosa, porque descobriu um poder dentro de si que ninguém jamais poderá tocar. Às vezes, recebo notícias do meu passado. Soube que Rodrigo cumpriu sua pena e agora trabalha como auxiliar administrativo em uma pequena empresa. Nenhum escritório de advocacia o aceitaria após o escândalo. Nina perdeu a guarda do filho para seus pais após ser condenada por fraude. Clara vive sozinha em um asilo público, raramente recebendo visitas. Poderia sentir satisfação ao saber do sofrimento deles. Talvez a antiga Helena sentisse. Mas a mulher que sou hoje apenas deseja que encontrem paz, da mesma forma que eu encontrei. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi uma jornada longa e dolorosa, repleta de recaídas e momentos de fraqueza. Houve noites em que acordei chorando, suando frio, revivendo cada detalhe daquela noite na casa de Clara. Momentos em que o ódio voltava a me consumir, em que planejava novas formas de fazê-lo sofrer ainda mais. Uma dessas noites, cerca de 1 ano e meio após o divórcio, foi particularmente intensa. Havia recebido, através de uma conhecida em comum, a notícia de que Nina perdera a guarda do filho para seus pais após ser presa novamente por fraude. Minha primeira reação foi de júbilo, uma satisfação quase física ao saber que ela continuava pagando por seus erros. Enviei mensagem para essa conhecida, pedindo mais detalhes, ávida por cada migalha de informação sobre o sofrimento da mulher que havia destruído meu casamento. Foi dignidade quem me trouxe de volta à realidade. Ele, que sempre parecia sentir minhas mudanças de humor, aproximou-se da cama onde eu estava sentada com o celular nas mãos, repassando notícias sobre Nina. Colocou sua cabeça em meu colo e olhou para mim com aqueles olhos profundos e compreensivos que só os cães possuem. Havia algo naquele olhar. Não julgamento, mas uma espécie de questionamento silencioso. É isso mesmo que você quer ser? Larguei o celular como se ele queimasse minhas mãos. O que estava fazendo? Regozijando-me com a desgraça alheia, alimentando o monstro da vingança que eu jurava já ter domado. Abracei dignidade contra meu peito e chorei. Não de raiva ou dor, mas de vergonha. Percebi que ainda tinha um longo caminho a percorrer. No dia seguinte, procurei minha terapeuta para uma sessão extraordinária. Contei-lhe sobre o episódio,
sobre como me sentia ao ouvir sobre o sofrimento de Nina, sobre a vergonha que veio depois. Helena, ela disse com aquela calma que sempre me centrava. Você não é uma santa e não precisa ser. É humana, com todas as complexidades e contradições que isso implica. O importante não é nunca mais sentir raiva ou satisfação com o que aconteceu a eles, mas reconhecer esses sentimentos quando surgirem e escolher conscientemente não se deixar definir por eles. Suas palavras foram um bálsamo. Não precisava ser perfeita. Não precisava fingir que o passado não deixara marcas. Só precisava seguir escolhendo, dia após dia, o tipo de pessoa que queria me tornar. Foi nessa época que comecei a escrever. Primeiro, em um diário pessoal onde despejava todos os sentimentos contraditórios que ainda me visitavam. Depois, em contos ficcionais sobre mulheres que, como eu, haviam sido traídas, abandonadas, machucadas, mas encontraram forças para se reconstruir. Escrever tornou-se minha terapia complementar, uma forma de transformar a dor em arte, o caos em beleza. Um desses contos, enviado timidamente a uma revista literária local, foi publicado. Depois veio outro e mais outro. Logo, estava escrevendo uma coluna mensal sobre resiliência feminina. Recebia e-mails de leitoras que se identificavam com minhas histórias, que encontravam nelas força para enfrentar seus próprios demônios. Sem perceber, havia transformado minha tragédia pessoal em um canal para ajudar outras mulheres. Foi através dessa coluna que, indiretamente, conheci melhor Antônio. Ele já frequentava o mesmo grupo de apoio que eu, mas nossas interações eram limitadas a conversas breves, antes e depois das reuniões. Um dia, recebi um e-mail dele, comentando sobre um texto meu que abordava o luto pela perda de um filho. Seu artigo me fez chorar como não chorava há anos, escreveu. Você colocou em palavras sentimentos que venho carregando em silêncio desde que perdi Mariana, minha esposa. Obrigado por isso. Respondi agradecendo. E assim iniciamos uma correspondência que durou semanas, compartilhando nossas histórias, nossos processos de cura, nossas descobertas sobre o que significa viver após a tempestade. Quando finalmente nos encontramos para um café, era como se já nos conhecêssemos há anos. Antônio era diferente de qualquer homem que eu já havia conhecido. Não tinha a beleza óbvia e chamativa de Rodrigo, nem seu charme superficial. Era discreto, quase tímido à primeira vista, com óculos de armação grossa e cabelos grisalhos nas têmporas, apesar de ter apenas 38 anos. Mas seus olhos, verdes como mata depois da chuva, tinham uma profundidade que me cativou desde o primeiro momento. Nossa relação se desenvolveu lentamente, com cuidado e respeito mútuo. Ambos trazíamos bagagens pesadas. Eu, a traição e a perda. Ele, a morte trágica da esposa durante o parto da filha. Nenhum de nós estava com pressa ou alimentava expectativas irreais. Éramos dois sobreviventes aprendendo a navegar um novo território, testando as águas com cautela. A primeira vez que o vi com Luísa foi reveladora. A menina, então com 4 anos, tinha os mesmos olhos verdes do pai e uma energia vibrante que contrastava com sua personalidade mais reservada. A forma como ele interagia com ela, paciente, atento, delicado, dizia mais sobre seu caráter do que qualquer conversa poderia. Papai disse que você é professora, comentou Luísa, enquanto desenhávamos juntas em minha mesa de centro. Você pode me ensinar a escrever meu nome completo? Tenho que saber quando for para ir à escola grande. Passamos a tarde inteira praticando as letras do seu nome, Luísa Mendes Oliveira, em uma folha grande de papel pardo. Sua concentração e determinação para uma criança tão pequena me impressionaram. Quando finalmente conseguiu escrever o nome completo sem ajuda, seu sorriso iluminou a sala inteira. Você tem paciência com ela, observou Antônio mais tarde, quando Luísa adormeceu no sofá depois de tanto esforço. Muitas pessoas só veem a energia dela, a tagarelice.
Você viu além disso. Ela é especial. Respondi com sinceridade. Lembra-me de mim mesma quando criança. Foi a primeira vez que falei sobre minha própria infância com Antônio, sobre crescer como filha única de pais amorosos, mas extremamente ocupados, sobre me refugiar nos livros desde cedo, sobre o sonho de ser escritora que abandonei por considerar impraticável, optando pela segurança de ser professora. Nunca é tarde para retomar sonhos, disse ele, segurando minha mão com delicadeza. Você já é uma escritora. Suas colunas tocam pessoas, mudam vidas. Aquelas palavras plantaram uma semente em mim, uma possibilidade que eu não ousava considerar antes. Nos meses seguintes, além de continuar com as colunas na revista, comecei a trabalhar secretamente em um romance. Era a história de uma mulher, não muito diferente de mim, que perde tudo, mas encontra dentro de si forças que nem sabia que possuía. Não era exatamente autobiográfico, mas carregava muito da minha experiência e das lições que aprendi. Escrever aquele livro foi terapêutico de uma forma que nunca imaginei possível. Cada capítulo concluído era como um fardo removido dos meus ombros. Cada cena difícil enfrentada na ficção ajudava-me a processar minhas próprias dores na vida real. Antônio foi o primeiro a ler o manuscrito completo. Entreguei-o com mãos trêmulas, sentindo-me mais vulnerável do que jamais me sentira antes, mesmo mais do que na noite em que fui humilhada na casa de Clara. Era minha alma exposta em papel, minhas feridas transformadas em palavras. Ele levou 3 dias para ler. 3 dias em que quase não dormi, atormentada pela possibilidade de que ele não gostasse, não entendesse, julgasse o que eu havia escrito. Quando finalmente me ligou, sua voz embargada dizia tudo. É extraordinário, Helena. Falou com emoção palpável. Tem que ser publicado. O mundo precisa ler isso. Com seu incentivo, enviei o manuscrito para várias editoras. Após algumas rejeições, que doeram, mas não me abateram como teriam feito no passado, uma pequena editora independente demonstrou interesse. 6 meses depois, segurava nas mãos meu primeiro romance publicado, Reconstrução, por Helena Martins. O livro não se tornou um best-seller, mas encontrou seu público. Recebia regularmente mensagens de leitoras, principalmente mulheres, que se identificavam com a protagonista, que encontravam na história dela força para enfrentar suas próprias lutas. Algumas dessas mensagens me faziam chorar. Todas me lembravam por que havia escolhido compartilhar minha história, mesmo que sob o véu da ficção. Foi durante uma pequena sessão de autógrafos em uma livraria local que recebi a visita mais inesperada. Estava conversando com uma leitora quando a vi na fila. Clara, minha ex-sogra, visivelmente mais velha e abatida, segurando um exemplar do meu livro com mãos trêmulas. Meu coração acelerou. Por um momento, considerei pedir ao segurança que a removesse. Mas algo no modo como ela estava ali, sem a arrogância de antes, quase encolhida em si mesma, me fez esperar. Quando chegou sua vez, colocou o livro à minha frente sem dizer palavra. Olhei para ela, procurando nos olhos castanhos cansados qualquer sinal de hostilidade ou manipulação. Não encontrei nenhum, apenas uma tristeza profunda e algo que parecia ser admiração. Você sempre foi mais forte do que pensávamos, disse ela finalmente em voz baixa. Do que eu pensava. Estou orgulhosa do que você se tornou, apesar de tudo o que fizemos. Fiquei sem palavras. Entre todas as reações possíveis, essa era a única para a qual não estava preparada. Assinei seu exemplar mecanicamente, incapaz de formular uma resposta adequada. Antes de se afastar, Clara acrescentou: Rodrigo está lendo também. Ele hesitou, como se pesasse as palavras. Ele disse que merecia cada palavra, mesmo as mais duras. Observei-a sair da livraria, uma figura solitária e curvada que em nada lembrava a mulher imponente e cruel que havia me trancado em sua casa anos atrás. Não senti alegria com seu declínio,
Nem satisfação por seu arrependimento tardio. Apenas uma estranha paz, como se um ciclo finalmente se fechasse. Aquela noite, em casa, contei a Antônio sobre o encontro. Ele me ouviu com atenção, como sempre fazia, sem julgamentos ou conselhos apressados. Como você se sente? Zrenia perguntou simplesmente quando terminei. Pensei por um momento, tentando decifrar o turbilhão de emoções que o encontro com Clara havia despertado. Livre, respondi finalmente, como se o último fio que ainda me prendia àquela vida tivesse sido cortado. Naquela mesma semana, Antônio me pediu em casamento. Não foi uma grande produção. Ele não era homem de gestos grandiosos. Estávamos em nosso restaurante favorito, um pequeno bistrô no centro histórico da cidade, quando ele simplesmente pegou minha mão por cima da mesa e perguntou: Quer construir o resto da vida comigo? Disse sim, sem hesitar. Não porque precisava de um homem para me completar. Já havia aprendido que era completa por mim mesma, mas porque queria compartilhar minha plenitude com alguém que tinha sua própria inteireza. Não éramos duas metades buscando formar um todo. Éramos dois todos escolhendo caminhar lado a lado. Nosso casamento foi simples. Apenas amigos próximos e família. Luísa, radiante em seu vestido azul claro, carregou as alianças com a seriedade de quem cumpre a mais importante missão do mundo. Dignidade, com uma gravata borboleta presa à coleira, permaneceu comportado durante toda a cerimônia, como se entendesse a solenidade do momento. Não usei branco. Optei por um vestido verde-água que ressaltava meus olhos e combinava com a paleta de cores outonais que escolhemos para uma decoração. Não era meu primeiro casamento, afinal, e não via razão para fingir uma inocência que não possuía mais. Carregava minhas cicatrizes com orgulho. Elas faziam parte da mulher que eu havia me tornado. Foi nessa cerimônia que recebi o buquê anônimo, um arranjo simples mas elegante de lírios brancos, flores que simbolizam o renascimento. O cartão dizia apenas: Felicidade é a melhor vingança. Sabia quem o havia enviado mesmo sem assinatura. O gesto me tocou de uma forma que não esperava. Não por vir de Clara, mas pelo que representava. Um reconhecimento de que eu havia vencido não ao destruí-los, mas ao reconstruir-me mais forte e mais feliz do que jamais fui ao lado deles. Porque entendi, finalmente, que o verdadeiro poder não está em fazer os outros pagarem pelo mal que nos causaram. Está em não permitir que esse mal nos defina. Está em escolher a felicidade, apesar de tudo e de todos. No final, não foi a vingança que me curou. Foi o amor. O amor por mim mesma, principalmente. Foi a compreensão de que só eu posso determinar meu valor. Foi a decisão consciente de não viver mais como vítima, mas como protagonista da minha própria história. Quando penso naquela noite fatídica na casa de Clara, no vídeo de Rodrigo brindando com Nina, na humilhação que senti ao ser trancada como um animal, já não sinto raiva ou dor. Sinto gratidão. Porque foi aquele momento terrível que me forçou a despertar, a encarar a verdade, a transformar-me na mulher que sempre fui destinada a ser. E a essa mulher, ninguém jamais chamará de nada novamente. Hoje, quando olho pela janela da minha sala e vejo Antônio empurrando o balanço, onde nossa filha recém-adotada, Sofia, ri às gargalhadas, enquanto Luísa, agora com 8 anos, corre ao redor com dignidade já um pouco envelhecido, sei que encontrei algo muito maior que a vingança. Encontrei a paz. Encontrei o lar que sempre busquei. Não em um lugar ou em outra pessoa, mas dentro de mim mesma. E isso é tudo. Isso é tudo o que importa. Helena Martins Silva, 36 anos, professora de literatura, esposa de Antônio, mãe de coração de Luísa e Sofia, dona de um cachorro chamado Dignidade. Sobrevivente, guerreira, mulher. Completa. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.